Olá! A Lone Tree adora ouvir e espalhar histórias que inspiram, em especial as que nos aproximam e nos ajudam a sermos melhores. Vamos mergulhar em experiências inclusivas para apoiar pessoas com autismo, destacar nesta temporada de entrevistas a força do cuidado e do amor. Prepare-se para mais um episódio repleto de histórias de empatia, adaptação e inclusão para com as pessoas com autismo. Olá, estamos aqui com Emir Zaretti e o Diego. Eles vieram aqui para conversar com a gente a respeito desse tema super interessante, nesse abril azul. Tudo bem, Emir? Tudo bem, Diego? Tudo bem. Tudo bom? Por favor, gostaria que vocês se apresentassem aí. É uma honra para nós receber vocês nessa entrevista. Por favor, fiquem à vontade. Meu nome é Diego, tenho 20 anos e basicamente trabalho. E isso, não só apenas isso. Apenas isso, Diego? Tudo isso, né? Trabalha, estuda, não é fácil, né? Muito bom. E você, Emir? Conta um pouquinho de você. Meu nome é Emir Hasegawa, é assim que me chamam na escola. Tenho 55 anos. Estou lecionando no estado de São Paulo há 10 anos, né? Depois de uma longa temporada fora do nosso país. E eu resolvi vir para o Brasil exatamente por causa do meu filho, porque seria o início na vida acadêmica dele, no caso seria o primeiro ano dos anos iniciais, e aí a gente voltou para o Brasil para poder dar oportunidade para ele. Bacana. Vocês moravam onde, Diego? Morávamos no Japão. No Japão, né? Isso, ficamos 17 anos no Japão. Uhum. E os meus filhos nasceram lá. São gêmeos, né? Uhum. E o Diego, assim que nasceu, ele não estava com o pulmão pronto ainda, né? Então, ele teve insuficiência respiratória, ele foi entubado, né? Então, o primeiro momento dele é 0 de respiração. E o segundo momento, que eles chamam de Apgar, né? É uma medição da respiração. É um termo usado no mundo inteiro. E o primeiro minuto dele foi 0 de respiração e o segundo 4 de respiração. Nossa. E isso influencia muito depois, quando chega na época acadêmica, né? Quando entra na escola, que tem que aprender alfabetização, leitura, escrita, letramento, aí tem muitas dificuldades. A maioria das crianças que tem o Apgar abaixo de 6 tem muitas dificuldades de aprendizagem. Entendi. Perfeito. O Diego quer falar alguma coisinha dessa época? Você era muito pequeno, né, Diego, nessa época? Sim, não me lembrava de absolutamente nada. Não lembra nada, né? Mas uma coisa é certa, viu? Sua mãe cuidava muito bem de você, sempre cuidou, né? Isso é certo. Muito bom. E lá no Japão, Emir, não tinha tratamento para esse tipo de questão? Por que que você resolveu ir para o Brasil? Que tipos de tratamento o Brasil oferece que lá no Japão não oferecia? Bom, no Oriente, né? Eu digo não só no Japão, mas a parte oriental toda, inclusive no Oriente Médio, o que eles frisam é a lei do mais forte. Por quê? Eles têm, no caso do Japão, eles têm muitos problemas com a natureza mesmo, né? Muitos terremotos, muitos intempéries, né, da natureza. Então, e não tem espaço, e não tem comida. Então, é a lei do mais forte. Sim. Portanto, essa área da inclusão no Japão
ela continua sendo uma exclusão. Se ele estivesse numa escola no Japão, no caso, ele ia ficar numa sala separada, com outras crianças com inúmeros outros transtornos. Ele tinha muita dificuldade de fala na época, e eu acredito que se a gente tivesse continuado lá, eu acredito que nem falar ele falaria, como ele fala, lê, escreve, consegue ter independência, né? Então, lá no Japão, Sim. a gente não teria nenhum desses suportes. Agora, suporte financeiro, o país, ele oferece, suporte de oferecer uma escola especializada para crianças com algum transtorno ou alguma deficiência, eles também fazem. A família vai, deixa lá durante o dia, depois volta à noite. A única coisa que ele não ia ter, e que, no meu ver, é o mais importante, seria a inclusão social. Perfeito. Na qual, quando eu cheguei aqui na escola particular, ele tinha, mas ele conseguiu uma inclusão maior na escola pública, em específico na escola estadual, né? E essa inclusão, você entende que cenários aqui no Brasil atendem muito melhor o Diego nessas questões, né? Sem dúvida nenhuma. Ele não Sim. acompanha o currículo como as outras crianças ou os outros adolescentes, no caso, que ele fez todos os períodos, né? A infância, a adolescência, né? A pré-juventude dele, que no ensino médio, ele fez todo esse período na escola estadual. Sim. E sempre houve essa visão de inclusão. Eu não digo na parte pedagógica, porque é muito difícil adaptar currículos o tempo todo, em todas as séries. Mas a inclusão de poder se expressar através da fala, através de arte, através de pesquisa, através de trabalhos em grupo, né? Então, ele sempre teve oportunidade para isso. Nós tivemos muita sorte de terem professores muito empenhados, professores acolhedores, professores que tinham um olhar para ele, né? Em todas as escolas que fomos. Ele teve a oportunidade de estudar com professores que têm metodologia tradicional, que têm a metodologia construtivista, que tem as metodologias variadas, né? Então, ele teve a oportunidade de trabalhar Adaptativas, com né, todos. Emir? Isso. Ele teve Sim. oportunidade de trabalhar com inúmeras metodologias diferentes, né? Mas sempre com professores muito acolhedores. Ele sempre teve professores muito acolhedores. Você pode compartilhar um pouco com a gente quais foram os diagnósticos para o Diego e quais são as principais assim, ações que foram recomendadas para você? Você pode compartilhar um pouquinho, por favor? Uhum. No Japão, nós percebemos que tinha uma dificuldade, né? Que sempre quando o irmão aprendia a andar, aprendia a falar, passava um tempo, 6 meses mais ou menos, ele começava a acompanhar o irmão. Mas a partir dos 3 anos e meio, ele começou a ter convulsões também. E aí foi diagnosticado a epilepsia. Porque junto com os transtornos, normalmente vem outras comorbidades. No caso dele é a epilepsia, né? E essas Entendi. convulsões que ele tinha com frequência e prolongadas atrapalhou muito o desenvolvimento dele, cognitivo, de fala, pedagógico, nesse período tão importante, né, que é até os 5 anos de idade, que é onde a criança ela
se apropria do mundo, né? Então, ele teve muita dificuldade aí. Aí a neuropsicóloga do Japão falou assim: olha, mãe, você pode até trazê-lo para inúmeras terapias, mas vai depender, ainda ela usou a expressão de um clique na cabeça dele para ele evoluir ou não. Mas, como eu sou formada em magistério, eu fiz o magistério, e esse magistério ele deu uma bagagem muito grande de conhecimento, de aprendizado, de ser humano mesmo em si. Na minha cabeça, eu pensava, eu tenho que estimular. Tenho que estimular, tenho que estimular, tenho que estimular. Eu só pensava isso, tenho que estimular. E eu tinha esse conhecimento. E aí que nós decidimos, ele vai entrar na fase de alfabetização e letramento, então vamos ter que decidir se vamos continuar no Japão ou não. E diante da resposta da neuropsicóloga do Japão, eu falei, eu acho que a gente não vai ter suporte aqui. Inclusive suporte familiar, né? Porque nós morávamos sozinhos no Japão, eu, meu marido e os meus 2 filhos apenas. Não tínhamos família lá. E aí resolvemos voltar. Quando chegou aqui, logo que eu entrei na escola estadual, logo que eu matriculei eles na escola estadual, a diretora da escola era descendente japonesa. E aí ela já ela já me orientou que tinha uma ONG chamada Projeto Kaeru. Kaeru em japonês significa volta, retorno. E aí esse projeto, através da diretora, né, eles começaram a receber psicólogos dentro da escola. Não só o Diego, por causa das dificuldades que ele tinha, mas também o meu outro filho, que eles são gêmeos, recebiam na escola, uma vez por semana, né? Sim. Um psicólogo para conversar com eles e para ajudá-los a se adaptar ao país, se adaptar à língua, né? Porque a língua mãe deles é o japonês. Até os 5 anos eles falavam japonês, eles frequentavam a escola japonesa. Inclusive o mais velho, ele até traduzia para os outras crianças que eram descendentes de brasileiros. Então ele traduzia, ele ajudava muito as outras crianças. E aí esse projeto ajudou dessa forma, com o psicólogo dentro da escola, e foram 10 anos. O tempo todo que eles ficaram na escola estadual, eles recebiam psicólogo uma vez por semana na escola para ajudá-los. Esse foi um das terapias. Fora do psicólogo do Projeto Kaeru, eu levei para fazer fono, e eu consegui a fono no posto de saúde. Então, ele fez fono por bastante tempo. Eu consegui também pelo posto de saúde, insistindo muito, porque é uma coisa muito difícil você conseguir uma terapia, e não é só porque é pelo SUS, não. Pelo convênio também, as mães sofrem muito, porque pelo convênio um psicólogo é meia hora de atendimento, e uma vez por semana. Então, assim, não ajuda muito. Mas eu consegui terapia ocupacional, porque ele não sabia pegar no lápis. Ele tinha muitos problemas de coordenação motora, de pinça, né? Mas aí, tudo isso foi em decorrência das questões do nascimento dele, né, Emir? Isso aí foram questões adquiridas no nascimento. Tudo indica que é por causa do nascimento. Pela falta de oxigênio, certo? Isso. Mas fora esse transtorno por causa do nascimento, ele também tem algum nível de suporte para autismo? Está associado ou não? O Diego, o suporte,
o nível de suporte do Diego é nível 1, né? Tá. Isso foi diagnosticado quando ele ainda era criança, Olha só. né? Porque ele tinha muita dificuldade de se comunicar, ele tinha muita dificuldade de olhar as pessoas nos olhos, ele tinha muita dificuldade de entender quando... Essa até hoje ele tem. Esse 100% ele ainda não superou, que ele tem a rotina dele, se sai da rotina, ele se desregula. Ele se desregula bastante até. Mesmo que ele não, hoje, com a maturidade dele, ele não se desregula nos lugares públicos. Mas ele chega em casa e ele precisa falar, porque ele falando, eu acho que depois de um tempo ele consegue entender o que é que aconteceu. E aí a gente vai perguntando, mas e aí, como que a gente faz? E aí, como que a gente vai resolver, né? Então, até hoje... Deixa eu perguntar uma coisinha pro Diego com relação a isso. Quando você conta as coisas que você vivencia na rua, Diego, como que você se sente? Dá um alívio? Como que você se sente? Mais apoiado. Mais apoiado? E aí você fica aliviado? Sim, Fica mais tranquilo? tudo aquilo que que me faz com que eu me sinta mais atencioso. Tá. E aí você precisa contar tudo o que aconteceu contigo? Exato, porque todo ser humano é assim, ele tem que saber de uma coisa, que o que mais falta nessa vida é a comunicação. Eu tenho encontros mensais em um trabalho de fábricas, eles ajudam muito a gente entender as condições que a gente tem, tipo, as condições na quantidade de água, nas condições elétricas. Porque se a gente não tem essa capacidade de entender o que é comunicação, o que é um diálogo, a pessoa não vai entender o que vai ser uma vida eterna para ela. Perfeito. Muito bom. Eu concordo com você. O mundo está precisando se comunicar melhor, né, Diego? Sim. Eu concordo. Muito bom. E, Emir, que tipo de outra adaptação que você teve que fazer, assim, para dar suporte, um suporte melhor, um acolhimento melhor para o Diego? Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de trabalhar, né? Voltei a lecionar no estado exatamente porque eu poderia dar aulas apenas, né? E aí eu teria um tempo maior para poder acompanhá-lo nas terapias, porque, como eu estava dizendo, ele tinha a fono, a terapia ocupacional, através da faculdade Unify, que é uma vertente da PUC, ele fazia... Eu consegui também, de graça, a psicomotricidade, que eu acho que foi fundamental, né, para ele ter essa desenvoltura hoje como trabalhando, né? Eles faziam todos os trabalhos para poder aumentar a capacidade dele psicomotora, né? E as convivências... Desculpa atrapalhar, mas você comentou do trabalho dele, eu fiquei curiosa agora. Diego, você trabalha onde? Na Colgate Palmolive Company, que fica lá na Imigrantes. É uma fábrica aí que já estava desde o ano de 1997, desde o ano em que eu acho que estava sendo fundadas as escolas e não os trabalhos, porque os trabalhos de hoje em dia sabe o que é uma criação de trabalho. E na parte do meu trabalho eu sou auxiliar de serviços gerais. O que seria um auxiliar de serviços gerais? É você auxiliar essa pessoa nos serviços que ela não sabe, porque na parte das mulheres não pode carregar muito peso. Por quê? Porque tem muitos homens em cima
tem mais homem do que mulher no meu setor. Tá, entendi. Cortou um pouquinho sua voz, mas acho que eu consegui capturar. Você trabalha em serviços gerais e tem. Você é responsável por qual trabalho lá? Quais são as atividades que você faz lá? Tipo, eu meio que faço. Meio que coloco mais. Eu que aprendi agora a mexer no hidráulico, que é um carrinho que você enfia debaixo do pallet. Aí você leva o material no lugar. Você termina de fazer o material, termina de fazer o pasta de dente, produtos higiênicos, produtos de limpeza. Aí manda para o mercado ou para farmácia. Mas não tem remédio, mas tem o convênio que indica indica alguma consulta médica. Legal. Tem o Doutor Prev, que ele é ele é um aplicativo que você consulta, que faz uma consulta de dentista. Tem. E você gosta de trabalhar lá? Sim, é porque eu quero também. Era simplesmente uma coisa que eu mais queria na vida, trabalhar. Porque eu ficava falando para meus pais: pai, mãe, eu quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar. Mas eu tinha que saber o quê? Que eu tinha que sair do ensino médio. Sim. Você puxou sua mãe, que sua mãe também adora trabalhar, né, Mi? Muito A bom. gente não É isso para, né? aí. A gente não para. Ô, Mi, me conta um pouquinho. Obrigada, viu, Diego? Deixa eu fazer uma pergunta para sua mãe agora. Me conta um pouquinho, Mi, como é que as pessoas com espectro autista, como que você vê essas crianças e jovens sendo acolhidas na rede pública de ensino? Como que é a sua visão a respeito disso? Apesar da inclusão no Brasil ela ser mais evoluída do que os outros países, né? E muitos países de primeiro mundo, Uhum. eu não posso te dizer da Europa, mas do Oriente eu tenho certeza que sim, porque eles excluem mesmo por falta de espaço mesmo e por falta das intempéries das guerras e da natureza, Sim. e eles colocam separados essas crianças. No Brasil está muito está engatinhando ainda a inclusão, mas essa inclusão ela existe, né? Uhum. Existem informações e trabalhos maravilhosos, né? Só Sim. que os professores, eles não têm a preparação necessária para poder trabalhar com essas crianças. Eu fui uma pessoa realmente privilegiada, porque dentro da escola dos meus filhos, além do psicólogo que ia uma vez por semana pelo projeto Cairu, dentro da escola tinha as chamadas salas de recurso. E a professora Tá. Ana, ela é assim espetacular, espetacular. Ela trazia inúmeras metodologias didáticas diferentes para poder incentivá-lo a aprender a ler e escrever, né? O autista, eles têm hiperfoco. Hiperfoco eles gostam sempre de uma coisa só, né? O Diego, quando pequeno, o único brinquedo que ele gostava era brinquedo Lego, brinquedo de montar, esses brinquedos de É, bloco. tem bom gosto, viu? Eu É, também adoro um Lego. ele ficava horas e horas e horas ali montando, desmontando, montando, desmontando. E as outras crianças brincando e ele lá montando, desmontando. Depois, quando Sim. ele cresceu, o hiperfoco dele era, obviamente, de filmes japoneses, né? Primeiro, os Power Rangers, tudo era Power Ranger, e ele era o azul, né? E por coincidência, o azul é a cor do autista, né? Eles amam a Sim. cor azul, né? Diz que acalma eles, a cor azul. Não é à Ai, toa que adoro é azul. abril azul, porque é a cor deles. Eles gostam do azul. E, Interessante. e, e aí o hiperfoco dele foi para essa parte, para a parte
dos Power Rangers. Depois chegou aqui no Brasil, estava em alta os Avengers, né? Como que fala em português? Vingadores. Os Vingadores, né? Homem de Os Ferro, Vingadores, sim. Capitão América. Então, o que que ela fazia? Ela trazia todas essas experiências dele, esse hiperfoco Deixa eu ver se o dele. Diego sabe aqui. Quem que é esse aqui, ó? Eu estou mostrando aqui um personagem que eu adoro da minha época. Pra mim. É Ultraman. Olha, ele sabe, meu. Eu adoro Ultraman. Eu tenho Ultraman. Ele é o Então, e máximo. aí ela pegava essa parte dele, esse hiperfoco nos Avengers aí ela trazia isso como atividades pedagógicas. Ela Olha adaptava que tudo. interessante. Ela Ela é trazia ótima, hein? substantivos através deles, ela trazia nomes, ela trazia todos os tipos de substantivos, os verbos. Olha, mas no caso. E ela trazia as histórias. Não foi só isso. Não foi só isso, eu sei que não foi só isso. Mamíferos. Ah, sim, aí depois ela foi ampliando. Dentro da escola, o que interessava para ele? Aí ele está falando animais, Sim. aí trazia os mamíferos, né, os vertebrados, invertebrados, todos os grupos. E aí ela comprava do dinheiro dela, tinha umas revistas sobre os filmes, porque é uma trilogia, né? Os filmes do Avenger. Eles é que entendem mais, mas todos os filmes um tem ligação com o outro. E ele entende essa parte. E aí ela trazia isso para ele fazer a leitura e trabalhar a leitura escrita dentro da sala de recurso. Depois ele foi ampliando, né? Aí você entrou nos animes. Sim. Qual que é o anime? Dragon Ball, Naruto, Nanatsu no Taizai. Cavaleiro dos Zodíacos, né? E aí ele foi Cavaleiros do ampliando. Zodíaco. É, muito bom. Eu também já passei para minha fase de gostar desses personagens aí, muito bacana, viu? Hoje eu tô na fase da, como é que fala, o Emir? Lembrando, né? Tipo, lembrando daqueles personagens dos anos 80, dos anos 70, né? Eu sou da antiga ainda, eu gosto dos antigos. É maravilhoso, né? Inclusive, Sim. a minha sala é uma sala extremamente agitada. São 21 meninos e apenas 10 meninas. Nossa, Então, você é uma tem 31 loucura. alunos? Tem 31 alunos. E é 31 uma alunos. Na loucura. faixa de quantos anos? 8 8 anos? anos, terceiro ano dos Meu anos iniciais. Deus, que E eles são, desafio! assim, hiperativos, muito hiperativos. Eu tenho alunos que têm que ficar mexendo com lápis ou enrolando alguma coisa na mãozinha dele para ele poder se concentrar. Sim, Ele não consegue se concentrar só parado, né? Ele tem que estar fazendo uma outra coisa para eles poderem focar. E assim, cada entendi. vez mais essa hiperatividade, essa déficit de atenção, né? Esses hiperfocos, está cada vez mais aparecendo, essa nova E, geração. e nessa turminha de 31 alunos, tem parte deles que tem o espectro autista? Sim, tem o Igor. Tem. O O Igor. Igor, ele é suporte 2, o Igor, né? Sim. Ele consegue ler não, ele consegue escrever e ainda tem muita dificuldade para ler, porque o autista ele tem uma facilidade gigante de escrever, de desenhar. Então, desenhar as palavras para ele é fácil. Agora, ele ler e compreender o significado daquela palavra já é um outro nível, né? Ele já entende muita coisa, ele já tem um pouco de, nós chamamos de consciência fonológica. Nós trabalhamos muita rima exatamente para eles terem essa consciência, né? Ah, esse som é igual ao outro, então escreve-se igual. Então, essa parte que a gente tem que
está trabalhando mais com ele agora, para ele evoluir mais ainda, né? E para Ontem você foi... poder orientar esse rapaz, né, esse menininho que tem aí o nível 2 de suporte, você tem algum suporte da psicóloga da escola? Você tem algum suporte de algum especialista? Ou você mesma que vai lá, estuda e se adequa à situação? Nesse caso, nessa atual escola que eu estou, infelizmente, existe uma sala de recursos com materiais maravilhosos, inclusive está chegando na escola computadores, tablets, um monte de coisa para a sala de recurso, mas nós não temos a professora, nós não temos o humano para poder trabalhar com isso. Então, como faz apenas 2 meses que eu estou trabalhando com o Igor, e, assim, devido à minha experiência pessoal, e é um assunto que muito me interessa, então eu estudo muito sobre isso, eu estou diagnosticando ainda o Igor. Ele, a princípio, eu achei que ele só tinha ecolalia. Ecolalia é quando a criança ouve o que você disse e repete exatamente o que você falou. Por isso chama eco de ecolalia, porque ele repete o que você está falando. Mas, Sim. a princípio, eu achei que era só isso, que ele só repetia o que eu dizia. Mas aí, ao longo do tempo, como ele senta na carteira, em frente à minha cadeira, né, ele está do meu lado, na minha frente, então ele acompanha a aula, né, acompanha a aula pelo livro, eu faço a correção na lousa, ele acompanha também, e sempre dando aquele suporte. Olha, Igor, agora é assim, nós estamos falando aqui sobre um tipo de texto, né? Qual a palavra que rima. Ele tem muita dificuldade ainda, muita. Mas, assim, eu preciso, na realidade, fazer um PEI. O que é PEI? O Plano de Ensino Individual. Tá? Isso é um direito de todos os autistas, hoje, por lei, porque as leis dos autistas estão cada vez mais chegando e a gente tem que fazer sim. E aí eu estou estudando junto com a minha coordenadora diária como que nós vamos fazer esse plano para ele, né? Mas há necessidade ainda de muitos diagnósticos. Quais são as habilidades que ele tem? Quais as habilidades que falta ele ter, né? Ele não teria Então, que assim, passar com é uma bem minucioso neuropsicóloga? tudo isso. Oi? Ele passou com uma neuropsicóloga? Sim, a mãe dele faz o atendimento com ele, leva ele dá todo o suporte para ele. E ele é um menino muito tranquilo, muito tranquilo. Tá. Já o outro aluno, que parece ter suporte 1 de autismo, e é extremamente inteligente. É a melhor leitura que eu tenho dentro da sala de aula. Você pode dar qualquer tipo de texto, ele lê lindamente. Ele se Incrível, interessa né? muito por ciência, língua portuguesa, ele acompanha todas as aulas. Mas quando chega na matemática, que ele tem que abstrair aquilo que está sendo dito, que ele tem que ter trabalho para poder pensar, para poder solucionar problemas, aí ele desiste. Aí ele desiste, ele levanta, aí ele quer mexer com todo mundo. Aí, se o aluno fala para ele, para, não faça isso, ele se irrita, ele pega o lápis, ele quebra o lápis do aluno, ele joga a borracha do aluno pela janela. Então, esse está sendo um desafio bem maior para mim. Um desafio, porque sim, com entra certeza. nessa parte de eu não aceito que me disseram não, eu não aceito que estão falando para mim que não é para me ficar ali perto, que não é para me falar, né? Então, Entendi. esses são mais desafiadores, né? Ô, Misa, me fala uma coisa. Como que você
faz a inclusão dessa pessoa com uma característica diferente, né? Como que você faz isso com os demais alunos? Você faz atividades de integração ou você faz, sei lá, que recurso que você usa? Então, como é terceiro ano, o que que foi que eu trouxe? Eu trouxe o vídeo que tem da turma da Mônica, porque a turma da Mônica chegou um amiguinho, né, diferente na turma. Então, esse vídeo é uma Entendi. fofura, uma graça, para você introduzir para a criança essa diferença. Porque chega o Cebolinha e fala, oi. Ai, agora no momento me fugiu o nome Fala oi para o menino e o menino não responde. Aí Do ele fala, ai, que personagem, menino né? chato, ele não me responde. E Aham. aí a Mônica fala, esse é o irmãozinho da nossa amiga. E ele tem autismo, ele não sabe te responder, porque esse autista que não responde, já é suporte Ah, 3, ele é não verbal, que é o olha autismo só. mais difícil ainda de fazer a inclusão, porque Ele é não tudo você verbal. precisa, exatamente, essa adaptação é muito, muito mais complexa, e aí você tem que trazer os chamados PECs, né? Esses PECs, internacionalmente é dito PECs, são imagens do que a criança vai fazer. Imagens O dela nome desse sentada. personagem, Emir, eu pesquisei aqui o nome desse personagem é André. Isso é o André. Isso mesmo. Muito Isso. bem. Então, o amiguinho André chega e não responde para ele. E o André tem ecolalia também, porque ele fala: Você não vai falar comigo? Aí o André fala: Você não vai falar comigo? E aí fica aquela coisa do Cebolinha com ele, entendeu? Então, assim, ele Entendi. traz essa parte assim para introduzir para a criança é o melhor. E dentro do programa de ensino integral, que é o que eu trabalho, nós temos aula de assembleia e aula de projeto de convivência. Então, o projeto de convivência esse ano trouxe uma mascote, e o nome dela é Fernanda. Então, Olha. quando nós estamos na assembleia, a Fernanda é o nosso objeto de fala. Aí a gente entrega a Fernanda na mão e aí a criança fala, né? E aí o Igor, né? Eu dei na mão dela e a gente estava falando sobre respeito, sobre todo mundo brincar junto, sobre empurrar. E aí ele falou, eu dei a Fernanda na mão dele, e ele falou, não pode empurrar, não pode Olha bater, só. né? Então ele é um exemplo assim dentro da sala de aula de educação, de esperar. E ele trabalha muito, engraçado, ele trabalha muito com ansiedade. Ele não é ansioso como a maioria dos autistas, né? Junto com o autista vem muita comorbidade, então cada caso é um caso, né? Sim. Precisamos de Impressionante. Eu mais também lugares nessa série que a assim. gente está gravando, nós conversamos com pessoas também incríveis, assim como vocês. Uhum. E as mães, pais e profissionais trouxeram exemplos de habilidades que eles têm incríveis, fora o hiperfoco, né, em determinados temas, também a habilidade de aprender outro idioma, trouxeram bastante, Sim, o a inglês habilidade sempre de é mais aprender fácil para música, eles, né? O aprender Diego tem muita música, facilidade com o inglês, engraçado. sim, Ele tem. ouve e consegue E quem que reproduzir. toca? Quem que é o músico da turma aí, da dupla? É o Diego, que é o músico? Quer falar um pouquinho, Fê? Oi? É. Vem aqui. Ah, é o Felipe? Felipe. Legal. Eu quero ouvir também o Felipe. Oi, Fê. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Aí. Muito bem, tudo bem. Quanto Agora tempo? melhor ainda vendo a família toda aí, ó. Ah, é? Me fala uma coisa, quem que é o músico da família? Os músicos, né? Vocês dois, né? Ou não? É o Diego, é um cantor profissional. Ele é o cantor profissional? Tem Sensacional, muito várias bom. E turnês pelo você toca Brasil. quais instrumentos, Fê? Eu toco violão, guitarra, toco ukulele também.
Eu arranho Olha só, nesses instrumentos de corda, acústico, né? instrumentos de corda. Muito bom. E aí me fala da parceria, você e seu irmão aí, como é que é a relação de vocês? É de boa, tem muita treta? Me conta. Olha, te falar a verdade, é muita treta. Mas como dois irmãos, né, homens, eu Uhum. acho que o nosso pai ensina muito bem a gente, né? Ensinou muito bem a gente a ser homem, a ser responsável. Claro que a mãe também, né? Que é o principal. Sim. Mas Tem sempre, respeito, né, Fê? sempre houveram brigas, Respeito. né? A gente não pode faltar com a verdade também, né? Que Sim. às vezes é muito difícil lidar. Que quando ele fala, né? Porque eu estava prestando atenção na conversa. Sim. Quando ele fala das coisas que acontecem com ele na rua, ele fica, né, nervoso, fica extremamente irritado. E isso acaba acarretando desentendimentos, brigas, que é normal em qualquer família, né? Mas a Sim. parceria, eu tô sempre do lado dele, né? Tento sempre puxar ele Sim. comigo. ah, Porém, ele, acho que por uma distância ali na escola, né? Eu acabei separando as vidas, sabe? O Felipe para cá, na vida dele, e ter o Felipe dentro da família, entendeu? Então, foi separado isso. Eu acho que, com o tempo, ele foi sentindo isso, né? Ele foi sentindo, de uma forma até negativa. É. Mas ele tá lidando, ele consegue lidar todos os dias, né? Com algumas dificuldades, mas consegue lidar. Eu acho que faltou muita presença minha em algumas coisas, mas por me cobrar mesmo, né? Mais por me cobrar. Sim. Mas foi isso, foi isso. O Diego, ele sempre foi uma inspiração, né? Ele é uma Sim, inspiração. olha que bonito. Sim. E Eu quem que não protege mais quem aí? Você protege mais ele ou ele protege você? Já teve situações que eu tive que proteger ele de verdade, viu? Na escola. Assim, É, principalmente na escola. Na rua, não. Na rua é tranquilo, né? Que, como a deficiência dele não é visível, né? As pessoas não julgam ele na rua. Então, Agora, dentro da escola era complicado. Porque ele é, queria ter amizades, né? E sim, acabava se envolvendo com a primeira pessoa que falasse com ele. E às vezes não é assim que funciona, entendeu? Porque as pessoas elas sim. têm intenções ruins, entendeu? Pode Como, ser, como meu sim. pai diz, ele de fato em palavras, né, ah, concretas, um alvo fácil, né? Um alvo fácil, onde as pessoas podem se aproveitar dele. Então, aconteceu várias vezes esse tipo de coisa, várias vezes, diversas vezes. É. Daí tem que Não, vir não é intervir. fácil, né, Fê? Sim. Sim, não é Eu nunca fácil. intervi com violência. Nunca tentei intervir com violência porque é mau exemplo, né? Mau exemplo. Sim. Violência gera violência. E eu acho que ele, no final de tudo, conseguiu lidar também com todas as situações, entendeu? Agora eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês três. Cada um vai responder a sua opinião, tá? Primeiro, o Diego. Diego, se você fosse pedir para as pessoas do mundo algumas coisas ou alguma coisa, né? Tipo, mais respeito, mais paz, mais. Assim, o que que você imagina que você pediria para o mundo ter mais uns com os outros, uma pessoa com a outra? O que que você pediria para o mundo? Eu pediria para alguém que não entende a falta de comunicação ter mais um pouquinho de vergonha na cara, porque nunca vi nada igual na vida. Toda hora quando eu vejo jornais, assim, tipo, fake news, assim, por causa dessa animação que estão fazendo aí Sim. no Instagram. Tipo, eles criam, mas isso é uma história de um filme da Chihiro. Agora, tem essa questão. Você ia pedir mais comunicação
Para as pessoas falassem mais, é isso? Se comunicar mais direito, porque às vezes a Tá. pessoa não sabe o que é uma comunicação, aí a pessoa vai falar daquele jeito mais agressivo e ela vai achar que ela Aham, vai estar certa, mas ela não vai estar, não vai estar, não vai, entendi. Se a pessoa fica agressiva, ela perde a razão, né, Diego? perde. Perde a razão. Você tem. Nossa, você está coberto de razão. É isso Tipo, mesmo. eu vou falar a verdade, no meu trabalho, eu tenho um colega meu, ele só tem sua irmã, tinha a avó que morreu, aí aí eu comecei a ser também um pouco desligado. Foi meio desligado que eu sabia que ele não ia me pagar, não ia me devolver o meu dinheiro. Aí ficou com essa coisa, né? Aí a chefe me chamou para poder conversar. Aí conversei com ela super numa boa. Porque na primeira vez que eu conheci a minha chefe, eu falei com ela como ela se fosse uma pessoa má para mim. Mas ela não era uma pessoa má para mim. Muito pelo contrário, ela é minha orientadora, ela é minha chefe, ela que orienta tudo, ela que paga a minha conta, ela que paga meu salário. Agora quem paga minhas contas sou eu. Perfeito. Olha só, a independência é tudo, né? Ninguém fica mandando em você, né, Diego? É isso aí. Ganha seu dinheiro, faz suas coisas e manda os outros se catar, viu? Tem gente que Uhum. precisa tomar um chacoalhão, viu? Ele Você tem toda a conquistou, né? razão. Ele conquistou o espaço Sim, dele lá no trabalho. Eu acho que é isso que ele quer é dizer. isso aí. Você, olha, vocês estão de parabéns. Vou querer tirar uma foto, os três assim, hein? Bem bonita. Fê, e você, o que que você pediria para o mundo, para Pro as mundo, pessoas? o mundo, acho que acho que o mundo, pessoas, né? O mundo, sociedade precisa de ser mais honestos consigo mesmo. Acho que é primordial a honestidade, né? Eu acho que sinceridade demais, né? Ser muito concreto, às vezes, não é tão bom, né? Faz a gente cair na real, claro, que é assim que a vida é, porradas e porradas, né? Só que a honestidade ela é um leve tapa na cara, né? Um, com leveza, levar a vida com leveza e honestidade. Ah, vocês são incríveis, viu? Sua mãe deve ter muito orgulho de vocês. Né? Quem ensinou Eu foi. não sou nem parente de vocês, eu já tenho orgulho de vocês, porque eu conheci sua mãe. Sua mãe era um bebê ainda quando eu conheci sua mãe. Ela Pois era é, uma pequerrucha. pois é. Então, ó, o orgulho. Nossa, demais. E você, Emir, o que que você pediria? Nossa, Tem tanta coisa, né? O que que vem na tem cabeça primeiro, tanta assim? coisa, né? Puf! Tem tanta Enquanto coisa. você pensa, eu vou falar o que eu pediria. Posso? Vocês Pode. deixam eu falar o que eu pediria? Eu pediria para as pessoas serem mais curiosas, para saber o que acontece com a outra pessoa. Por que que a outra pessoa é assim? Por que que ela diz o que diz? Qual é a história dessa pessoa? Porque se a gente for curioso, curiosa, a gente sempre vai respeitar o outro, porque a gente deu a chance da outra pessoa contar a versão dela. Então, eu desejo para o mundo todo mais curiosidade, vontade de saber, vontade de ouvir. Isso que eu desejo. Perfeito. E você, Misa? É, é mais ou menos ligado a isso que você está falando. Mais inclusão. E eu não digo inclusão a inclusão das crianças, das pessoas com deficiências, ou como o TEA, né, que é o transtorno espectro autista, mas inclua todo mundo. Não importa se essa pessoa é de outro país, se essa pessoa é da Amazônia,
Não importa. Inclua. Inclua na sua vida. E o que eu percebo do mundo hoje é que as pessoas estão sendo divididas em nichos, né? Essa palavra nicho, quando meu filho falou para mim, eu falei, nossa, filho, nicho, o que é isso, pelo amor de Deus? Né? Na altura dos meus 54 anos, eu não ia saber o que é nicho. E aí, eles que me ensinaram. Então, está dividindo em comunidades, né? E comunidades diferenciando por gostos, né? E aí, o ideal seria que não existisse isso, né? Exatamente. Nossa, que pedido bonito. Olha, se cumprir pelo menos um tempo do que a gente pediu, o mundo já vai estar bem melhor, viu? Mas, Felipe e Diego, a geração de vocês é também responsável, né, por trazer tudo isso que a gente falou aqui para as outras pessoas. E vocês falaram super bem, não adianta a gente ir lá com violência e tal. Tem que sempre procurar um caminho mais tranquilo, mais de paz, né? Porque violência, eu acho que não é um bom caminho. Eu acho que a conversa sim, mas a violência não. Então vocês aí mostraram, ensinaram bastante coisa para mim esses poucos minutos que ficaram aqui comigo. Posso tirar uma foto de vocês? Fica aí, bonitinha assim, ó. Fica de boa. Isso, põe o dedinho aí. Ó, o sorriso. Ai, vai ficar linda essa foto. Olha. Que daí eu ponho na capa do nosso podcast. Adorei. Então é isso. Muito obrigada por vocês terem se colocado à disposição de contar a experiência de vocês. Eu amo ouvir a história das pessoas e a história de vocês é maravilhosa. Desejo que vocês tenham uma vida plena, cheia de conquistas, sempre se apoiando, porque a família, sabe aquelas pessoas que estão próximas da gente? Ela nos protege e nos dão força para a gente poder continuar e sair pelo mundo e conhecer coisas novas, não é? É o mais Então, complicado. exatamente. Então, palavras finais aí de você, despedidas, podem falar e fica à vontade. Quer falar, Di? Eu posso dizer Diego, que nada se compara à minha família, né? Porque as pessoas que eu mais queria ter na vida também já sumiu na vida. tá bom. Um beijo para você, Diego. Obrigada por ter conversado aqui com a gente. E você, Fê? Ah, queria agradecer, né? Você ter chamado os dois aqui, porque eu acho, além da história, né? Além da história, o que representa, né? O que representa de fato o cuidado da mãe com o filho autista é muito do que acontece, né? No nosso país, dificuldades extremas, né? Que as pessoas passam, mas que estamos aqui, estamos vivos, nós existimos, entendeu? Nós não sumimos, né? Ninguém aqui se vê como derrotado, ou porque muita das vezes as pessoas se sentem inseguras, né? Quando vão ter um filho, aí pensam, nossa, será que um filho vai ser deficiente? Será que não vai? Só posso dizer que com muita honestidade e muito caráter se cria uma grande família, uma família muito, muito unida. Perfeito. Muito bom, é isso aí. E você, Mir? Dificuldades a gente tem, são inúmeras, né? Mas a palavra é foco, fé e nunca desistir. Nunca Que você desisti. chega lá. E a É isso vitória é aí. grande, não é pequena, não. Verdade. E amor no coração, né? Como dizia uma amiga minha, ela falava Muito assim, rosa amor, no muito cardíaco. paciência, amor, carinho. Sim, Sim, muita. beleza. Então, um beijo para vocês. Obrigada, Obrigado, Lu. Lu. Obrigada, viu?
Valeu mesmo. Essa série de entrevistas, realizadas pela equipe Lungtree junto a pessoas convidadas especiais, pretende oferecer acesso a mais conhecimento sobre esta condição neurológica para que as pessoas possam acolher melhor as características da pessoa com autismo. Estima-se que haja cerca de 5,6 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no Brasil. Esse número é baseado em uma projeção do CDC, Centers for Disease Control and Prevention, para o Brasil. Autismo é um jeito diferente de o cérebro funcionar. Imagine que o cérebro de uma pessoa autista é como um celular com um sistema operacional um pouco diferente. Isso faz com que ela pense, sinta e perceba o mundo de um jeito único. Pessoas autistas podem se interessar muito por um tema específico, como dinossauros, espaço ou música, mais do que a maioria das outras pessoas. Às vezes, sons, luzes e até mesmo toques podem parecer muito fortes ou muito fracos. É como se os botões de volume para essas coisas estivessem ajustados de uma maneira diferente. Algumas pessoas autistas falam bastante, enquanto outras são mais quietas ou preferem se comunicar de outras maneiras, como escrevendo ou usando desenhos. Gostar de ter uma rotina é comum. Mudanças inesperadas podem ser um pouco difíceis, porque bagunçam o que eles esperavam. Acompanhe os próximos episódios da nossa série especial Abril Azul no canal do podcast Lungtree.